Esse com certeza é um dos casos mais covardes e cruéis que aconteceu no nosso país e que trouxe à tona um esquema de tráfico de órgãos humanos. Oi, clã! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal. Falei pra vocês que ia voltar e voltei, então já chega agora no início do vídeo, deixando o like, que vocês sabem que é muito importante e fortalece o trabalho da Mana, né? Se inscreva se você ainda não for inscrito, aproveita também e ativa o sininho para você nunca perder as notificações desse canal. Aproveita também e me segue no meu Instagram, que todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos que vocês amam. Então, para quem ainda não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira, sejam bem-vindos e sem mais enrolação, vamos para o caso de hoje. O diabo não tem chifres. Ele usa a máscara de um pai dedicado ou de uma professora simpática. Pode ser aquele jovem brilhante de sorriso fácil, mas uma coisa é certa, uma hora ou outra ele vira a manchete dos jornais. Paulo Veronese Pavese tinha 10 anos e era uma criança sorridente, doce e cheia de sonhos. Segundo o pai dele, Paulo Ayrton Pavese, o filho fazia festa por tudo e era um garoto muito feliz. Paulinho morava com a mãe, o pai e a irmã mais velha na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. No dia 19 de abril de 2000, Paulinho estava brincando com alguns amigos na piscina da área de lazer que ficava no primeiro andar do prédio onde morava, e então, em determinado momento, ele decidiu se pendurar na grade de proteção para mostrar aos amiguinhos que podia fazer aquilo sem cair. Como eu disse a vocês, ele era apenas uma criança e não imaginava que aquilo fosse perigoso, e acredito que já tenha feito isso antes. Mas a diferença é que naquele dia ele tinha acabado de sair da piscina e as mãos dele estavam molhadas. Infelizmente, Paulinho acabou caindo e batendo a cabeça no chão. Mas apesar da queda, ele ainda estava consciente e a mãe dele foi chamada. Paulinho disse para a mãe que a cabeça dele estava doendo muito e ela viu que tinha um corte que estava sangrando na cabeça dele. Além desse corte, ele também tinha outro corte no nariz e em cima do olho que começaram a inchar. No dia do acidente, o pai do menino estava viajando a trabalho em São Paulo e quem levou Paulinho ao hospital foi a mãe dele. Ele foi levado para o hospital Pedro Sanches, que ficava a poucos metros do prédio onde Paulinho morava, especificamente na esquina da rua. O hospital não era dos melhores, mas era o que ficava mais próximo e que poderia prestar atendimento ao garoto o quanto antes. Detalhe, Paulinho chegou andando e consciente, porém com muita dor. O garoto passou por alguns exames e foi constatado que ele sofreu um impacto na cabeça e isso causou um traumatismo craniano. Na parte da tarde, foi feita uma tomografia craniana e os médicos disseram que ele iria ter que passar por uma cirurgia de emergência para a retirada de alguns coágulos que tinham se formado no cérebro por conta do impacto que ele sofreu na cabeça. A cirurgia foi autorizada pela mãe dele e ainda no mesmo dia a cirurgia foi feita. O pai dele chegou pouco depois para acompanhar tudo. A cirurgia durou 3 horas e a família foi informada que ele não corria risco de vida, que ele tinha grandes chances de recuperação e que no máximo ele teria algumas sequelas como convulsões que poderiam ser tratadas com medicamentos. Após a cirurgia, Paulinho continuou na UTI em coma induzido e sem precisão de alta. Porém, no dia seguinte, o que era uma cirurgia sem risco de vida passou a ser um pesadelo. Os pais de Paulinho foram informados que durante a noite o quadro dele piorou muito. Paulinho teria tido febre alta e, segundo os médicos, foi necessário aumentar as dosagens de sedativos e que a partir daí ele parou de responder aos estímulos, entrando em estado vegetativo. Ou seja, as chances de Paulinho sobreviver agora eram mínimas, algo bem diferente do que foi passado para a família no dia anterior. Desolados e acreditando na palavra das pessoas que até então a família acreditava estarem tentando salvar a vida do filho, os pais de Paulinho foram para casa avisar o restante da família sobre o que infelizmente estava por vir e logo depois, no dia 21 de abril de 2000, a confirmação veio, que Paulinho teve morte
cerebral. Então, a família dele decidiu que doaria os órgãos do garoto e assim ajudaria a salvar outras vidas. Então, Paulinho foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas, que era onde ficava a central de transplantes, e levaria apenas algumas horas para o corpo do garoto ser liberado para o funeral. Foram retirados os rins e as córneas para doação. Então, no dia 22 de abril de 2000, às 8 horas, o corpo de Paulinho foi sepultado. Porém, uma semana depois, a família recebeu a conta do hospital. O valor da conta passava de R$ 11.000. Mas o que chamou a atenção da família era que nessa conta estavam incluídos valores referentes ao transplante. E caso você não saiba, o processo de doação de órgãos no Brasil é totalmente pago pelo Sistema Público de Saúde. Notando esse e outros vários erros, Paulo, o pai de Paulinho, pediu que o hospital revisasse a conta, mas eles se negaram e também foi negado à família o acesso ao prontuário médico do garoto, ou seja, tinha muita coisa errada ali. A família de Paulinho não tinha dinheiro para pagar tudo aquilo, porque se hoje R$ 11.000 é muito dinheiro, imagina só naquela época. Então, 11 meses depois, o hospital acionou a família de Paulinho na justiça. Tentando resolver as coisas da melhor forma possível, Paulo entrou em contato com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e, além de não ajudarem, ele ainda descobriu que os médicos do Hospital Pedro Sanches, onde Paulinho deu entrada, tinha contato direto com essa associação e que, inclusive, um deles foi presidente dela. Vendo que não tinha outro jeito, Paulo tentou procurar advogados na cidade, mas nenhum quis aceitar a causa. E isso fez ele ver que estavam escondendo muitas coisas da família. Ele então decidiu procurar a mídia e contar tudo o que estava acontecendo. Paulo Pavese também começou a investigar por conta própria e a reunir provas para mostrar as irregularidades e finalmente conseguiu que o Ministério Público abrisse uma auditoria para investigar o caso. Foi então que várias irregularidades começaram a ser reveladas. As irregularidades começaram desde a entrada de Paulinho até a retirada dos órgãos. Foram descobertas fraudes nos documentos médicos de Paulinho, datas alteradas, irregularidades em exames, suspeitas de superdosagens de medicamentos e muitas outras coisas. Também foi descoberto que os órgãos de Paulinho não foram doados para alguém que estava aguardando por anos na fila nacional de transplante, e sim para pessoas escolhidas pelos próprios médicos. Também foi descoberto que o mesmo médico que declarou a morte cerebral do menino foi também responsável pela retirada dos órgãos. E o pior de tudo, foi descoberto que Paulinho estava vivo quando a retirada dos órgãos aconteceu, e que isso teria acontecido enquanto ele estava sedado. Outros detalhes também foram revelados, como por exemplo, o Hospital Pedro Sanches, onde Paulinho deu entrada no dia do acidente, não tinha autorização para realizar transplantes e nem tinha equipamentos para realizar diagnóstico de morte encefálica. E mesmo assim, os médicos declararam que o menino estava morto, mostrando a fraude no exame que determinou a morte encefálica do garoto. Com tudo isso, foi escancarada a existência de um possível esquema para retirada ilegal de órgãos de pacientes em Poços de Caldas, ou seja, a venda de órgãos. O médico Álvaro Inhés foi denunciado por chefiar a entidade MG Sul Transplantes, que realizava as retiradas dos órgãos e mandava para receptores escolhidos por ele e sua equipe. Essa organização foi apontada pelo Ministério Público como atravessadores em um esquema de tráfico de órgãos humanos. O caso Paulinho Pavese é conhecido como Caso Zero, que deu origem à descoberta de outros 10 inquéritos sobre mortes suspeitas de outros pacientes que também teriam tido os órgãos retirados irregularmente e vendidos. Após todas essas denúncias, os médicos envolvidos no caso foram acusados de prestar serviço médico de forma inadequada para prejudicar a recuperação de Paulinho, de maneira que ele se tornasse um doador de órgãos. Os médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Inhés foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado. O pai de Paulinho precisou sair do Brasil em 2008 durante as investigações após sofrer perseguições, tendo que se refugiar na Itália.
Ao longo de mais de 20 anos, os processos foram desmembrados e vários julgamentos realizados, adiados ou anulados. Em janeiro de 2014, os médicos Sérgio Poli Gaspar, Celso Roberto Franson Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, acusados de envolvimento no caso, foram condenados a penas que variam de 14 a 18 anos de prisão em regime fechado. Porém, eles recorreram, chegaram até as penas anuladas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2016. 5 anos depois, em setembro de 2021, a sentença original foi restaurada e os 3 médicos foram condenados novamente, com penas que variam de 14 a 18 anos de prisão em regime fechado. Os 3 médicos, José Luiz Gomes, José Luiz Bonfito e Marco Alexandre Pacheco, também foram julgados em janeiro de 2021, mas apenas José Luiz Gomes e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos de prisão e Marco Alexandre foi absolvido pelo júri. O médico Álvaro Inés foi apontado como líder da organização e de chefiar a entidade MG Sul Transplantes, que realizava as retiradas dos órgãos de forma clandestina. O julgamento foi finalmente realizado e concluído em 19 de abril deste ano em Belo Horizonte. O julgamento de Álvaro era para ter acontecido há pelo menos 10 anos, mas foi várias vezes adiado. O julgamento dele durou 2 dias e em 19 de abril de 2022, Álvaro foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Pavese. Mas, como a nossa justiça na grande maioria das vezes é falha, em maio deste ano, Álvaro Inés conseguiu um habeas corpus e, com isso, ele poderá recorrer da condenação em liberdade. Paulo Ayrton Pavese, o pai de Paulinho, escreveu o livro Tráfico de Órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba. O livro tem 400 páginas e foi lançado em 2014. Ele também tem um canal aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição, vão lá, e sempre atualiza detalhes sobre o caso e segue buscando justiça para o seu filho e tentando abrir os olhos do Brasil para vários outros casos que seguem acontecendo, infelizmente, no nosso país. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrever se vocês ainda não forem inscritos. Corre, vai me seguir lá no Instagram, que lá a gente fica mais perto um do outro, tá? Levo o mini caso pra vocês, apareço todos os dias por lá e é melhor pra gente conversar. Então, espero vocês na próxima semana, na próxima Quarta Criminal. E é isso, se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!